Qual tem sido a sua mensagem? Shalom, eu sou o Cauã Geraldo. Espero que você esteja bem, que sua semana esteja sendo boa. Viemos aqui falar um pouco de Cristo, um pouco do que Cristo quer falar conosco. Então, que você possa pegar a sua Bíblia de papel, que nós possamos nos deleitar nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas que nós possamos deleitar na palavra de Deus. Amém? Então, pega a sua Bíblia de papel, abra lá em Romanos 1, do 14 ao 15 e já deixa aberto, porque nós vamos destrinchar um pouco esse início desse Romanos. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim? Estou pronto para pregar o evangelho também a vós, que estás em Roma. O coração de Paulo, ele me constrange. O coração de Paulo, o que Cristo fez com Paulo é algo extraordinário, sabe? Paulo, talvez um dos maiores missionários que nós conhecemos, ele está dizendo: eu me considero devedor do evangelho. Mas por que Paulo se considerava devedor do evangelho, sendo que o evangelho agora nós somos salvos pela graça? Por que Paulo diz: eu sou devedor, estou pronto para pregar do evangelho, tanto aos gregos quanto aos romanos? Por quê? Sendo que agora nós somos salvos pela graça. Vocês também sentem esse impulso de compartilhar, de testemunhar daquilo que Cristo tem dado, tem mostrado a vocês? Sabe, às vezes nós assistimos a um jogo, talvez nós assistimos a um filme na Netflix num dia, e talvez nós vemos um jogo tão emocionante, tão surpreendente, que às vezes nós chegamos na nossa mãe, que não conhece nada sobre filme, não conhece às vezes nada sobre jogo, e nós chegamos nela e falamos: mãe, aconteceu isso, mãe, olha só, ele correu aí, fez isso, ele pulou. Assim, nós queremos revelar aquilo que nos surpreendeu. Nós vimos algo tão fascinante que não pode parar em nós. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. Quando nós presenciamos, ouvimos algo tão surpreendente, nós queremos falar para todo mundo. Talvez até algo que nós odiamos, mas nós queremos dizer que nós odiamos. Todo mundo quer dar a sua opinião. E Paulo, com essa palavra, ele estava dizendo: eu vi algo tão fascinante, eu vi algo tão extraordinário, eu estou vivendo algo tão extraordinário, eu vi algo tão extraordinário, tão fascinante. Eu me considero devedor, eu preciso falar para as pessoas. Todos precisam saber disso que eu vi, todos precisam saber disso que eu contemplei, disso que eu toquei, que eu senti. Sabe por que as redes sociais são tão famosas, são tão excitantes? Porque todos querem dar uma opinião, todos querem pôr uma opinião, todos querem falar sobre algo que ela goste, algo que ela curte, algo que ela viu, algo que ela se surpreendeu. Todos querem falar daquilo que elas estão vivendo. Talvez algo que elas odeiam, mas elas querem falar. Talvez algo que elas gostem, que elas querem pôr. No caso de política, às vezes as pessoas querem pôr, às vezes as pessoas querem falar, às vezes não, elas querem. Todos querem dar a sua opinião, até impor ela. Mas sabe qual é o problema? O que nós estamos dispostos a falar, o que nós estamos dispostos a anunciar, o que eu e você estamos dispostos a anunciar, o que é que nós vimos, o que é que nós contemplamos, o que é que nós lemos que nos faz falar: não, outras pessoas precisam saber. Qual tem sido o valor daquilo que nós estamos mostrando ser fascinados? Qual é o valor daquilo que nós estamos contemplando? Qual é o valor daquilo que nós estamos vivendo como mensagem? Qual é o valor da mensagem que nós estamos carregando? Talvez nós temos nos achado devedor de tantas coisas e não temos nos comprometido com a maravilhosa graça que Cristo nos deu. Às vezes nós olhamos, nós temos algo tão único, uma comunhão legal na nossa igreja, com nossos irmãos, no nosso GC, célula. Nós temos algo tão único com Deus que nós não queremos demonstrar para as pessoas. Por ser algo tão único, eu não vou levar ninguém nessa célula porque, mano, eu tenho algo tão único. Nós nos fazemos egoístas, nós estamos guardando, retendo aquilo que Cristo tem nos dado, sendo que o evangelho, ele é nos esvaziar. Nós estamos sendo como gordos espirituais. Vamos em cultos, em GC, recebemos e não nos esvaziamos como a palavra diz para nós fazermos. Nós estamos guardando para nós queremos algo tão único, tão belo, tão amável, tão magnífico, que não queremos dar para as pessoas. Nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo mesquinhos a esse ponto. Mas sabe, isso não deve ser um peso, não, pois nós não somos salvos pelas obras. Você provavelmente já amou alguém, eu já amei alguém, foi mais carência do que amor de verdade. O que
quero dizer? O que nós queremos fazer quando nós estamos amando? Nós queremos agradar essa pessoa. Nós queremos demonstrar que nós amamos. Nós queremos provar o nosso amor com ações, não somente com palavras. Nós estamos amando de verdade. Nós queremos demonstrar esse amor. O que eu quero dizer é que quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, talvez você não tenha amado tanto, porque você talvez não tenha a imaginação, você não tenha a consciência, o quanto você foi perdoado. Nós devemos mostrar esse amor para as pessoas, que é o que Cristo deseja que nós fazemos, para nós agradarmos a Ele. Cristo queria que nós amássemos a Deus acima de tudo. E as pessoas, em segundo mandamento, amar as pessoas como a si mesmo. Amar as pessoas é um mandamento. Então, se nós amamos, nós temos que desejar o bem. E qual que é o bem? Nós temos o maior bem, o maior tesouro, a maior beleza, nós temos o maior deleite, nós temos a maior alegria. E nós queremos reter para nós. Não queremos dividir esse amor. Sabe, tem um lugar na mesa para todo mundo. Só porque você está dando esse amor, só porque você está mostrando a comunhão dos santos, só porque você está demonstrando, você está levando essa pessoa para o seu GC, não quer dizer que você não vai ter mais um lugar na mesa para você. Não é por causa disso que você vai perder o seu lugar na mesa. Ao contrário, é ao contrário. O evangelho é totalmente diferente. Quanto mais você se esvazia, mais você é cheio. Quanto mais você se esvazia, mais você tem espaço para ser preenchido. Paulo estava pronto para compartilhar, mesmo em meio às aflições. Lá em Atos 20, Paulo vai dizer: eu não sei aquilo que virá sobre mim, mas em tudo o Espírito Santo me testifica em que eu sofrerei perseguições, aflições, serei açoitado, serei humilhado, mas em tudo isso não me comove, pois eu não valorizo a minha própria vida. A minha meta é somente completar aquilo que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor me deu. Uau, é isso. Paulo viu algo tão fascinante, tão belo, que ele falava: nem a minha própria vida me importa, eu quero pregar, eu tenho que agradá-lo, eu tenho que mostrar isso que eu sou fascinado. Talvez nós não tenhamos nos comprometido tanto, porque nós não entendemos o tamanho daquilo que nós recebemos. Abre lá em Romanos 1, falei pra você deixar aberto, eu acho. Lá em Romanos 1,16, Paulo continuando esse versículo tão lindo, ele diz lá em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus, de todo aquele que nele crê. Paulo não se envergonha do evangelho, porque é a salvação daqueles que estão indo pro inferno. Olha só que belo, mano. Nós temos que demonstrar porque pessoas estão indo pro inferno por não ouvir a palavra de Deus, porque ela é a salvação. Ah, mas ele não ouve. E daí? Coloca a mão no ouvido, estoura esse ouvido e faz ele ouvir a palavra de Deus. Não tem motivo para nós sermos assim. A vergonha não vai nos levar a lugar nenhum, somente pro inferno. Às vezes nós temos vergonha de demonstrar o amor de Deus, de vergonha de fazer o certo, sabe? O quanto que esse mundo nos fez tão sujos que o errado virou certo. Na palavra vai dizer: vocês amam o que é o errado e odeiam o que é o certo. As redes sociais, as pessoas estão banalizando o que é certo e apoiando o que é errado. Esse mundo nos faz desse jeito. Esse mundo jaz do maligno e esse mundo está nos direcionando a amar o que é errado, o que é pecado, sabe? Mano, trair a sua mulher é pecado, sabe? Nós estamos banalizando aquilo que é errado e nós estamos nos envergonhando do evangelho de Deus. Você se envergonha do evangelho de Deus, toma vergonha na cara, seu miserável. Vai pregar o evangelho. Nós nos envergonhamos de pregar o evangelho. Não digo pra você sair na rua pregando, mas testemunhar do evangelho de Cristo na sua faculdade, no seu trabalho, no seu colégio. Você não precisa sair na rua igual certas pessoas fazem de ficar gritando na rua, mas pregue no seu trabalho, pregue no Uber, ore em Uber. Fale para as pessoas do evangelho. Não somente com palavras, mas em sim também com ações. Mas se um homem, ele diz que é fiel e ele é pego com a amante, continua falando que é fiel e continua saindo com a amante, e ele fala que ele é fiel, você o chamaria de fiel ou de adúltero? Qual que pesa mais, as ações ou as falas? Não tô falando que as falas devem ser banalizadas, deixadas de lado e só as ações que importam. Não, as duas devem andar junto. Mas as ações têm mais peso do que as falas. Se você é mudo, pregue com as ações. Mentira, ora para Deus curar a sua mudez e você pregar também. Não banalize o que é certo. Não se envergonhe do evangelho, que as pessoas estão indo pro inferno. Uma vez o Espírito Santo me falou muito. Eu tava no ônibus, eu vi um rapazinho correndo em direção ao ônibus. Eu fiquei com vergonha. Foi bem no início de quando eu me converti, ou foi um pouquinho
depois, não lembro a época, mas foi quase no início. E eu vi o rapazinho correndo. E eu senti esse ímpeto. Mano, vou gritar pro motorista parar. O motorista tava parado, né? Recebendo gente. E ele foi embora. E eu não falei pro motorista esperar. E o Espírito Santo falou muito isso comigo. Pela minha vergonha, por eu deixar de falar, pessoas não estão chegando no destino delas. Pela minha vergonha. Ou talvez elas estão sendo adiadas pela minha vergonha. Nós devemos entender que seguir a Cristo, falar que é seguidor de Cristo, seguidor desse evangelho, nós temos um compromisso com a palavra. Se você diz ser cristão e não está disposto a seguir, pelo amor de Deus, eu digo, não diga que você é cristão. Eu prefiro que você diga que você não segue uma religião, do que você falar que segue a Cristo, banalizar o nome dele, jogar o nome dele no lixo, sabe? É por causa de vocês que fazem isso, o evangelho que Cristo é mal falado no meio das pessoas. Esse evangelho tão lindo, essa palavra tão linda, por causa de vocês, está virando lixo na boca das pessoas. Mesmo em um mundo onde despreza totalmente a fé que nós temos. Mesmo em um mundo que diz que a palavra é ultrapassada. Romanos 1,17, a continuação desse versículo vai dizer: porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas nós não somos salvos pela religião, pelo mérito, ou pelas obras, ou por quantas pessoas nós pregamos. Nós somos salvos por causa de Cristo, por conhecer a Cristo. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Fé é confiar naquilo que não se vê. A fé é confiar, é saber que Cristo e a sua graça é suficiente e eu não preciso de mais nada. Sabe, muitas pessoas chegarão naquele grande dia, no dia do juízo final, e falará: Pai, oh Deus, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu falei do evangelho, em seu nome eu curei pessoas, em seu nome eu subi no público e falei do teu evangelho. Mas Jesus vai dizer: eu não os conheci. Por causa disso, a nossa mensagem, o valor da nossa mensagem tem que ser Cristo e querer agradar Ele. Nós temos que querer agradar Ele. Nós temos que nos sentir tão fascinados de falar: outras pessoas precisam conhecer esse amor. Outras pessoas precisam saber que Ele é o bem mais precioso que uma vida pode ter. Não devemos nos apoiar em nada a não ser no Senhor. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que você não possa se apoiar em nada. Que você possa estar firme na rocha. Cristo é a nossa mensagem. Ele tem que ser a nossa mensagem. Pois o evangelho sem Cristo não é evangelho. Nós estamos apenas vivendo por méritos. Nós estamos apenas vivendo por rótulos. Como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é capaz de julgar intenções do coração. Que nós possamos não somente olhar para aquilo que nós fazemos, nós possamos muito bem falar de Cristo para as pessoas, de falar que nós estamos servindo na igreja, levantando nossas mãos, cultuando em nome de Cristo. Mas qual é a intenção por trás? Qual é a sua intenção em servir na igreja? Nossa intenção, até em pregar a mensagem, tem que ser a Cristo. Até para servir a Cristo, nós precisamos de Cristo. A nossa mensagem tem que ser Cristo e a nossa intenção por trás da mensagem de Cristo tem que ser a Cristo. Tem que ser Cristo em tudo. Eu falo muito Cristo, porque Cristo é tão belo. A palavra também diz: felizes aqueles que creem em Cristo, sem ao menos ao vê-lo. Que o valor da nossa mensagem possa ser Cristo. Amém? Fica com Deus. Uma ótima semana, um ótimo dia e que essa mensagem possa chegar no seu coração. Amém? Até mais. Tamo junto, rapaziada.